Sim, no ar, telescópio de número 151. Estamos juntos pela 151ª vez. Duas boas-vindas a ela, que volta e revolta novamente. Andréia Santos, tudo bem, Andréia? Tudo bem, fui acionada, aparentemente, recebemos apertamos o botão negativos. Vermelho. Eu tive que voltar. Aparentemente não estou ensinando direito, né? Enfim, um olhar mais feminino. Precisam aprender mais, minha galera. Posso deixar eles 1 minuto sozinhos? Não posso. Depois de uma longa temporada na gringa, né? Deve estar pensando em inglês ainda, né? Ah, é, com certeza. Teens, a série. Turnê americana. Depois tem a turnê europeia, daí faz a turnê americana. Muito bom ter você de novo aqui com a gente, Ideia. E também Rodrigo Quintana. Tudo bem, Rodrigo? Muito obrigado, Hernani, pelas boas-vindas. Eu já ia falar muito boa noite, mas eu esqueço que pode ser qualquer momento. No momento que você está ouvindo esse podcast, você tem aí uma boa tarde, uma boa noite ou um bom dia. Primeira pergunta já para o Rodrigo é assim, qual que é o sentimento de que daqui uns 10, 12 anos você vai ter 3 adolescentes em casa? Medo. Eu juro para você que parte da minha pesquisa em cima de tudo isso e do meu impacto nessa série se deve a muito do olhar para esses meus 3 pequenos aqui e de pensar que como eu serei pai de adolescente, né? Porque e de que mundo vai ser esse aí, Tizão? Eu lembro de um pastor amigo que dizia para mim assim: Rodrigo, não tenha medo de fracassar como pai, você vai. o lance é você de conter os danos e estar preparado. E de vez em quando acertar. Estar preparado para conter os danos e de vez em quando acertar. Obrigado. Muito bem. A série britânica Adolescência tornou-se um fenômeno ao apresentar uma história tensa e carregada de problemas sociais, infelizmente nada fictícios. As gerações nativo-digitais estão crescendo, expostas cada vez mais cedo a riscos que entram silenciosamente nas casas, escolas e celulares, e violências que vão moldando uma sociedade cada vez mais doente. Hoje a gente vai conversar sobre a série do Netflix, Adolescência, e temos um especialista, porque aqui é um podcast de respeito. Estamos recebendo hoje o Eduardo Fetterman, espero ter pronunciado direitinho. Teólogo, pastor, jornalista e escritor, especialista em neurociência e comportamento e escrita criativa. Olha, me interessou muito pela escrita criativa. Eduardo Fetterman, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E se eu esqueci ou você não colocou alguma dos seus atributos aqui na sua descrição, acrescenta aí e se apresenta para o pessoal. Boa noite, gente. Obrigado pelo convite, porque também pode, né, não ser noite quando a pessoa estiver ouvindo, mas obrigado, pessoal. Uma honra participar aqui com vocês. Eu acrescentaria aí nessa bio que também sou pai de 2 futuros adolescentes. O meu mais velho tem 11 anos, então já está batendo na porta da adolescência. E a série foi muito interessante para nós aqui em casa. A gente não assistiu com ele, né? Mas eu e minha esposa discutimos bastante os temas e coisas que a série levanta. E o meu mais novinho ainda está longe, mas a barba já está branca só de pensar no que vem pela frente. Eu também tô perdendo os cabelos. O Hernani perdeu os cabelos. Eu tenho um de 9 que já está aí também em breve. Não é fácil. Mas vou confessar, talvez por causa dessa situação também, Edu, posso te chamar de Edu, né? A gente já tá íntimo. Por favor, isso. Talvez por causa disso eu não ia assistir a série. Eu vi vários comentários. Se recusou. Primeiro que eu tenho certa resistência a movimentos que são muito grandes. Olha assim. A omissão aí, já começa a omissão. Eu também tenho por exemplo, não preconceito com hype. Eu tenho preconceito com hype. Não fiz desenho de AI, sou totalmente contra. Se você fez aí, você que tá ouvindo, está errado. Mas assim, a série também eu ia passar. Eu não ia assistir a série, mas assim, não só pelo hype, mas porque é uma coisa que me deixa ruim mesmo. Eu lembro quando a gente gravou sobre o 13 Razões, 30 Reasons Why, não sei. Também foi por causa do telescópio que eu assisti, porque eu não ia assistir. Assisti pra gravar o telescópio e fiquei uma semana zoado de ter assistido aquela série. Mas essa série é boa.
Essa da adolescência achei muito boa. Mas eu não queria assistir porque eu sabia que ia me suscitar esses sentimentos aí por ser pai. Então talvez seja um bom ponto de partida aí também, né? Você com essas pré-adolescentes aí em casa, né? Eu também tenho, viu, Hernani, preconceito. Não assistiria, fui obrigado a assistir pelo meu chefe e gostei muito do que eu assisti. Gostei muito do que eu assisti. A série é realmente boa. A série é realmente boa. Mas vamos partir aí do que você, da sua experiência assistindo e do que a série foi te chamando a atenção. E aí, a partir dessas suas impressões, a gente pode ir conversando. Começando pelo começo, a série já começa chocando por um menino de 13 anos ser acusado de uma coisa tão violenta, né? A gente não tem no nosso horizonte imediato de, assim, das coisas que a gente vê no dia a dia, a gente não vê menino de 13 anos cometendo crime violento na nossa realidade, assim, né? Eu fui capelão prisional há uns anos num instituto para menores lá no Espírito Santo que chama IASES. E lá eu fui ter contato com essa realidade que me escapava na minha vida diária, eu não tinha contato com isso. Ser pastor de adolescente, que é o que eu sou dos últimos 12 anos, me colocava em contato com adolescentes, sim, mas os adolescentes que vão à igreja, né? Os meninos que, em teoria, têm educação, têm família, de diversos contextos e tal. Então a série começa, pelo menos para mim, ela começou chocando com isso, um menino de 13 anos sendo preso, acusado de homicídio. Em outros países fora do Brasil, dependendo do crime, o menino, né, a criança, o adolescente é julgado como adulto. O Brasil, a lei não tem esse, pelo menos até onde eu sei, né, não tem esse recurso. Mesmo que ele tenha cometido crimes violentos, ele vai para esse sistema de... A maioridade penal lá na Inglaterra, no Reino Unido, é acima de 10 anos. 10 anos? Isso. Aqui nos Estados Unidos também. E então tem vários casos de gente, não sei se 10, mas aqui tem vários casos de meninos de 11, 12 julgados como adultos, né? Então, esse já é o primeiro ponto, assim, que eu destaco, o fato de que é possível, mais do que possível, acontece, né? É uma coisa real e que é um susto imediato, assim. Eu falei pra vocês, eu tenho um menino de 11 anos. E, assim, com todo o carinho do mundo, eu amo esse moleque loucamente, assim, mas ele é um bobão, sabe? Assim, ele é um meninão, ele tem 11 anos, ele é uma criança. E aí, quando a série expõe um menino de 13 sendo acusado de um homicídio, o pai imediatamente fala isso. Ele fala, mas ele é um menino, ele tem 13 anos. Eu acho que é o primeiro choque, né? Porque eu também trabalhei com crianças em situação de vulnerabilidade, não infratores, mas em situação de vulnerabilidade. E assim, você quando entra para trabalhar com esse público, você lida com histórias que são inacreditáveis, né? Situações que são pesadíssimas para você como um adulto lidar e você imagina numa criança. Mas a gente tem certa resistência de observar esse risco ou essas situações com nossos filhos. Então também eu tenho essa imagem do meu filho, ele tem 9 anos, para mim ele é um bebezão. Isso. É inocente demais para lidar com essas coisas. Mas às vezes também eu passo na escola e ouço o que está sendo gritado entre as crianças assim, eu falei, eita, ele está nesse ambiente, sem a minha proteção, né? Ele está aprendendo a lidar com essas... E ele estuda num colégio privado, não é numa escola né, pública. Você imagina que é com mais proteções, mas não necessariamente, né? E aí também eu acho que parte também um pouco disso, de quem está assistindo, e majoritariamente é um público adulto que está assistindo, imagino, de ter essa sensibilidade de despertar para essa situação também. Os nossos filhos, os filhos da igreja, as crianças que estão crescendo na igreja, não são anjos de candura, assim. Eles estão sofrendo as coisas que a série expõe e eles também estão infligindo as coisas que a série expõe. Eles não estão imunes a também participarem de serem vítimas da violência e de serem os violentos também. Por isso que eu acho que esse choque do pai, né, e o primeiro episódio, ele é mais ou menos isso, é a prisão, é aquela movimentação, é aquela loucura, porque você também não sabe o que está acontecendo, a série é em plano, como é que chama? Take único, né? Plano sequência, então, tipo, você vai acompanhando em tempo real, você também não sabe aquela situação vai desenrolando, e também você tá vendido, é um menino, de fato, é um menino bem franzino, né? Tem criança de 13 anos que, mas eles colocaram um menino com uma aparência bem franzina. É proposital até, o diretor lá... É quebra de paradigmas, né? O diretor Jack Thorne falou que ele escolheu por causa disso. Ele escolheu um menino bem... Porque, na verdade, eu acho que até o André vai entrar nesse assunto, vou até parar aqui, mas assim... É justamente assim, pra gente fazer, a gente pensar assim, não, como que pode? Não é possível. Né?
ele não seria capaz de fazer isso. Né? É que eu acho que é isso. A série, ela vem para quebrar os nossos preconceitos do que quais são os ambientes em que acontece ou não acontece determinadas situações. E eu acho que isso que foi o interessante, para justamente trazer assim, a gente tem esse preconceito de determinadas situações só acontecem com esse tipo de pessoa, com esse perfil, e ali, em tese, é uma família estruturada, que eu tô fazendo assim, né? Fazendo aspas para quem tá ouvindo. Aspas. Exato. Em que você tem pai, mãe, tem uma irmã, né? Tem duas figuras femininas dentro de casa, um filho que está indo para uma escola, que em tese é acompanhado, que tem uma condição de vida ok, né? Não é rico, mas também não é uma condição, né, ruim. Então, eu acho que esse é um ponto que eu achei que foi acertado no sentido de mostrar na série essa quebra de paradigmas de estrutura. Porque geralmente é isso, mas é porque a pessoa é de uma família desestruturada, porque a pessoa... Não sei. E aí você vai vendo que, óbvio, que é mais para frente, que é um tema muito complexo, porque envolve muitas partes, fatores psicológicos, sociais, estruturais, despreparo da instituição de ensino, da polícia, do governo. Assim, é um mundo, né, quando a gente começa a desmembrar essa série. Que eu acho que é o que me chama mais atenção e que eu achei que é aí que desperta, porque é isso, pode acontecer no quarto ao lado, né? Então, pelo menos assim, eu trabalhei há alguns anos, né, com ética e cidadania digital, num dos principais colégios daqui de São Paulo. Vi coisas que talvez, óbvio, dependendo do contexto, não aconteçam em outras, em escolas mais de periferia, mas eu também vi coisas que não foram tão legais, na verdade, de muito desrespeito, de muitas coisas de bullying, de cyberbullying, que também foram pesadas. Não à toa que a gente tem visto aí as questões de suicídio, escola pública, privada, enfim. Então, acho legal, entre aspas, não é legal ter isso, mas mostrar isso que pode acontecer no quarto ao lado, né? Independente se a família é estruturada ou não. Porque daí no segundo episódio, passando esse choque, a gente vai para a escola, né? Começa É bom a gente deixar depois na descrição que tem spoiler, né? Verdade. Desculpa aí se você tá ouvindo até agora e não percebeu que vai ter spoiler da série. Às vezes a pessoa tá pega de surpresa. Você, quer dizer que tá... É que assim, até agora... Mas nessa altura do campeonato não vai falamos mais. Só do primeiro episódio. Até agora a gente não... Primeiro episódio... A gente não deu muita coisa, mas... Mas isso aí deve estar na sinopse da série. Um menino é acusado de um crime hediondo. Isso. A gente leu a sinopse de uma forma elaborada. Assim, a partir do minuto tal... Não fala nada também. A pessoa tá ouvindo a conta em risco. Violento, né? Porra, irmão, não percebeu até agora que vai ter isso, não. Pessoal, a partir de agora a gente vai ter spoiler dos outros episódios. Desculpa aí pra quem sofreu spoiler da série. Mas também eu acho que ninguém, né? Tem CPF no Brasil que não assistiu essa série aí. Não, a pessoa não é possível. Né? Depois desse hype. Tem uns caras igual você aí, anti-hype. O ermitão, mas daí não vai nem ouvir o episódio. Ermitão. Mas aí a gente vai para o episódio da escola, o segundo episódio, que são os policiais indo para a escola do Jamie. Mas assim, eu acho que vale a gente comentar um pouco, né? Esse segundo episódio, desculpa. Mas vale a gente comentar um pouco esse sentimento a atuação do ator, que também é roteirista e diretor, do pai, quando ele vê o vídeo do filho, né? Uhum. É um pouco também da nossa cara. É isso que eu acho que a série fez muito bem. Isso. Ela montou a série, o plano de sequência dá essa agonia pra gente também, né? Mas assim, a série é montada para você não acreditar que o moleque foi capaz de fazer aquilo. Você tem esse sentimento, você torce para que haja até o finalzinho. Eu tive essa experiência conversando com alguns que viram. Assim, quando foi que você falou assim, não tem jeito, o moleque matou mesmo? E cada um foi num determinado momento, assim, sabe? Então, tipo, alguns foram, tipo, o vídeo, né? Eu, por exemplo, eu ainda achei que, assim, não, foi um amigo dele, entendeu? Que no segundo episódio a gente vai ver que o Ryan lá ele é complicado também. A gente fala assim, esse moleque tem alguma coisa a ver, né? Então a série vai te jogando para um lado para o outro, para que você não realmente você fica assim, não é possível, vai acontecer alguma coisa, que é o sentimento. Por isso que eu até falei antes um pouco, né,
que tem um pouco da paternidade, tem muito de paternidade na série. Porque é o sentimento dos pais, dizendo que uma hora, até o último momento, esses pais estão acreditando que, tipo assim, não, alguma coisa não é isso, não é o nosso filho. Bom, enfim, eu vou falar mais disso mais pra frente, mas assim, eu queria focar nesse desespero do pai quando vê o vídeo. Porque o filho, ele sai a galera da sala, e aí você tem, enfim, aquela cena que você já sabe o que o pai vai perguntar pro moleque quando fica sozinho. Ele vai perguntar, foi você? E você vai dizer assim, pô, é agora, esse moleque vai falar agora, alguma coisa. E ele disse que não foi. E depois do vídeo, depois eu queria ressaltar isso, ele muda a frase dele de não fui eu pra eu não fiz nada de errado. Isso é muito bom, entendeu? Porque isso é uma chave muito importante. Quer falar, Edu, sobre isso? Fala aí. Não, essa frase, quando ele falou essa frase, me pegou, porque ele só fala 2 vezes na série. Depois, acho que no outro episódio, ele fala de novo essa frase. Isso. Eu não fiz nada de errado. Isso. E como isso joga com tudo que a gente vai descobrindo depois. Isso. Né? Então, perfeita essa análise da frase aí. Mas daí a gente vai pro segundo episódio, que é mostrar a escola, loucuragem total. Ninguém é normal naquela escola. Ninguém tá salvo. O sistema educacional do Reino Unido tá tão precarizado quanto o daqui, do Brasil. Primeiro eu quero confessar que eu tive dificuldade de entender que lugar é esse, né? Você quase não entende se aquilo é inglês mesmo, se é escocês, se é galês, se é irlandês, mas diz que parece que é uma cidade do interior da Inglaterra mesmo. E aí, a gente tava trocando ideia com a André antes, sobre isso, que a escola, na adolescência, sempre foi um ambiente hostil. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ter uma escola que era um paraíso, um nirvana, mas a minha escola era um ambiente hostil na adolescência, né? Molecada é maldosa mesmo. Se bate, se xinga, se zoa, mas não era no que a série apresenta, né? Com o agravo de que hoje não tem pausa nesse comportamento, nessa exposição violenta. Porque antigamente você terminava ali a aula, você ia para casa, acabou aquela encheção de saco. Se você era zoado, acabou a zoeira, você foi para sua casa, acabou. As crianças da rua eram outras que não eram da escola. E sua vida só ia voltar a seu inferno às 7 horas da manhã no dia seguinte. Mas agora não é mais isso. Né? A gente tá num mundo hiperconectado, as crianças estão conectadas cada vez mais cedo. E aquela violência que na escola fica física, ela permanece, né? Ela continua. E achei a escola realmente um ambiente desagradável. Ali eles construíram um ambiente bastante desagradável. Você concorda totalmente com a mulher lá, né? Não tem jeito. Que a escola, ninguém tá controlando nada, ninguém sabe de nada. Loucuragem. Tanto que o filho do policial chamava o pai, vem cá que você tá passando vergonha. Tá passando vergonha. Não tô aguentando ver você passar essa vergonha. E o filho do policial é um exemplo de que o moleque tá lá todo oprimido, né? Não quer ir pra escola, manda mensagem. A série começa com ele falando, pai, tô com dor de barriga, não quero ir pra escola. Não quero ir pra escola. E ele tá lá na sala quieto, porque os meninos zoam ele, imita porquinha, sei lá o que fazem. E aí ele tem ainda a solidariedade de chamar o pai e falar, pai, vem cá. Você não tem a menor noção do que tá acontecendo aqui, você tá passando vergonha. Eu acho que eu tava falando com o Hernani, né, no início, né, antes da pré-gravação, que quando a gente fala, né, de bullying, de cyberbullying, quando você fala de proteção à criança ou adolescente, você tem um ecossistema que precisa trabalhar, né, vamos dizer assim. E essa série também traz isso, né? Aquele efeito dominó, né? Quando todos falham, né? Todo mundo está falhando de uma certa forma. Se um falha, impacta em todos, mas ali todos falham, né? E eu acho que é óbvio que eu vou deixar para falar sobre a responsabilidade dos pais no último episódio, que é onde traz isso, né? Eu vou dar esse disclaimer, senão a gente vai falar que a gente só está jogando a responsabilidade na instituição de ensino, e não é isso. É que o episódio 2 fala sobre a escola, né? E você vê uma escola totalmente omissa, né? E despreparada, porque tudo aquilo acontece na frente dos professores, dos coordenadores, e tá todo mundo, e você vê até no olhar assim de alguns professores que assim, eu sei que isso está acontecendo, mas eu não tenho noção do que fazer quanto a isso, tá todo mundo né? perdido.
tá todo mundo perdido, né? Aqui no Brasil a gente tem uma legislação, né, que traz a questão de um programa de combate, né, ao bullying, ao cyberbullying, que é de 2015, e traz, né, essa responsabilidade compartilhada das instituições de ensino, do poder executivo, né, enfim, do governo, dos pais, de todo mundo em prol disso. Mas isso não é uma coisa tão fácil, né? A gente tem 2 ambientes, nós temos a escola pública e tem a escola pública dos grandes centros, tem a escola pública né, onde não tem nem acesso à internet direito e as coisas estão chegando. E aí você tem as escolas privadas que têm psicólogos dentro da escola que estão... Então você tem um espectro muito, né, pelo menos no Brasil, muito diverso. E uma tecnologia que ela está cada vez mais rápida, e é grupo secreto disso, é grupo secreto daquilo, enfim. Então, ali a escola você vê que há um despreparo, né? E o que eu acho é que, assim, a gente deveria ter campanhas em rede nacional, sabe? Na TV, em tudo, sabe? Deveria ser igual o Ministério da Saúde adverte que a gente via nas TVs, tinha que ter alguma coisa nesse sentido. E é isso, né? Tem escolas que vão ter recursos, que eu sei que hoje tem recursos e fazem esses programas, né? Então... eu mesmo trabalhei num desses programas, então eles levam advogados para falar com as crianças, psicólogos. Então você percebe que tem um outro mundo ali acontecendo e outros que estão totalmente despreparados. Então é triste você ver a desigualdade. Tem escolas que são omissas de fato, porque falam, isso é um custo a mais, eu não quero investir, mas tem escolas que aquilo nem chega a eles, porque não tem recurso, Então, quando eu olho esse episódio, eu consigo me compadecer, sabe? Eu não consigo... Nessa história toda, eu só vejo vítimas, assim, sabe? De todos os lados, assim. Então, meus inputs da instituição é basicamente isso, assim, que eu acho que falta muito apoio do governo, principalmente para as escolas públicas nesse sentido. Precisa ter treinamento, precisa ter, né, enfim, tem um monte de coisas que a gente fala, né, de letramento digital, né? Muito lugar não tem. E das escolas privadas, né, um esforço ali de, cara, isso também precisa fazer parte do currículo, porque hoje as crianças e os adolescentes, eles vivem nesse meio, e quando eles vão, né, e a escola traz isso, né, estou te preparando para a vida, né, tem muito esse discurso, e a vida agora, ela está em outra dinâmica, e as crianças e os adolescentes, e até mesmo os adultos, não conseguem entender que o virtual também é real. O virtual também é real. Não é porque é o virtual que não existe, que é uma... O virtual, e é isso, né? E hoje a gente procura emprego, trabalha, tudo online. Então, acho que falta um pouco desses 2 lados, assim, quando eu olhei. E aí, óbvio, né? Só por fim, eu acho que tem um despreparo, inclusive, da polícia, né? Que no fim só conseguiu ter um preparo porque o filho era o filho do detetive lá, do investigador, e aí participou disso, né? Mas é um despreparo ali da escola, né? São vários contextos familiares, muitas coisas, a escola nem sabe. Às vezes o que eu via muito, e aí você pode, com certeza, sua esposa deve ter falado de vários casos, o negócio começava numa festa fora da escola, ou no parque fora da escola, que quando via no dia seguinte de manhã, tava todos eles, no meio da aula que estão compartilhando meme, que criou meme, é uma coisa... muito, e é desafio disso, é desafio daquilo, aí aparece a mãe que não convidou, é muita coisa, assim, é complexo. Eu queria só resgatar uma fala do Hernani lá do início, quando ele falou do filho dele na escola, que ele ouve as coisas e pensa, nossa, ele está nesse meio sem a minha proteção. Isso é uma realidade, né? As escolas são esse lugar mesmo. Resgatando essa ideia do lugar hostil. Eu fiz o meu ensino médio no ano 2000, né? Então, assim, outro mundo, coisas que hoje a gente conhece, sabe que são bullying, cyberbullying, coisa assim. Naquela época a gente aguentava quieto porque era a vida. E pelo menos meu pai é um cara de formação militar, colégio militar, instituto militar de engenharia. Se eu chegasse em casa chorando, ele falava, engole esse choro. Ou eu vou te dar um motivo para chorar de verdade. O mundo hoje é um pouco diferente nesse sentido, de os pais acolherem seus filhos e tal, mas até ali também, até a página 2. Agora, indo para o campo da escola, a minha esposa foi professora de escola, hoje ela dá aula na universidade, mas ela foi professora de escola
nos dois contextos, no contexto de escola pública no interior e no contexto de escola particular em São Paulo, escola particular dessas que saem em revista, esse tipo de coisa assim. A minha esposa trabalhava numa escola dessas bilíngues que, filho de cantor, de artista, de jogador de futebol, estuda na escola e tal. E aí a gente pensa, esse lugar tem estrutura, esse lugar vai saber lidar com esse tipo de coisa. E aí teve aluno sendo expulso por racismo nesse lugar, que acontece. Teve aluna que precisou sair com licença por questão de saúde mental mesmo, de tanto bullying que sofria na escola. Aí você fala, mas essa escola tem isso? Tem. E eu penso que a escola é um ambiente de pressão social muito grande. E cada ambiente tem a sua pressão social. Talvez a escola do interior, que não tem tanto acesso a esse tipo de coisa, a pressão social é outra, né? Mas nos grandes centros e no lugar como esse, retratado na série, que a internet é de livre acesso para todo mundo, né? E cada vez mais cedo, esse é outro ponto que eu queria destacar. Eu nunca quis dar celular para o meu filho, mas eu dei um celular para ele em 2022. Ele tinha 8 para 9 anos. Por que eu dei um celular para ele? Porque todos os meninos da sala dele tinham celular. E ele chegava para mim em casa e falava, poxa papai, só eu não tenho celular na minha turma. Aí o lado pai orgulhoso dentro de mim falava, meu filho não vai passar essa vergonha não. Meu filho não vai ser o excluído, porque, né, estudava num colégio particular, eu falava, meu filho não vai ser o, desculpa aqui a expressão, mas a gente tem isso, meu filho não vai ser o pobre da turma, eles não vão ficar fazendo esse tipo de comentário sobre ele, eu vou dar um telefone para ele. Acho engraçado o que você está falando, Edu, só te interrompendo um pouquinho. Não, por favor. Foi exatamente o que o Fábio comentou na domingo agora sobre a série, ele falou que ele também estava mantendo os filhos dele sem celular. Até que a mais velha, a Marina, falou que chegou em casa um dia e falou assim, pai, eu tô sendo zoada, me chamam de mendiga na escola porque eu não tenho celular. E aí ele falou a mesma coisa que você, ele falou assim, não, eu tenho celular. Aí ele disse que comprou o celular para ela. Aí passou um tempo, ela falou assim, pai, continua me chamando de mendiga porque não é um iPhone. Aí ele falou, pelo amor de Deus. Né? Então toma esse Nokia aqui que aí vai piorar. É só isso, que foi muito mesma coisa, mesma parada. Então, e a escola sendo esse ambiente de pressão social, tem um monte de coisa acontecendo ali que a gente que observa de fora não domina, não tem noção dessas realidades, né? No ano passado, eu soube de um caso de uma escola dessas de ponta em São Paulo, que uma menina cometeu suicídio no banheiro da escola porque ela sofria bullying por causa de um óculos. Aí você fala assim, cara, em teoria é um lugar de educação de ponta, em que os adolescentes estão sendo expostos ao que tem de mais extraordinário em termos de educação, e eles caem nesse ponto, cara. Coisas de relacionamento, coisas bestas, assim. Então, para mim, o que ficou claro nesse episódio específico da escola foi que era um ambiente de muita pressão. E aí os meninos têm que se afirmar de alguma forma. Num ambiente de pressão desse jeito, eles precisam se afirmar. Como é que um menino, descobrindo, experimentando a vida, vai se afirmar? De duas formas, violência e sexo. São as duas formas que ele tem para ganhar... como é que posso dizer? O respeito, uma notoriedade dentro da escola, né? Uhum. E aí esse menino, o Jamie, ele acaba sendo engolido por essa pressão, né? E o que me choca também é que, assim, tinha acontecido um crime que todo mundo sabia, mas, assim, não sei se é por causa de um amortecimento, tá todo mundo meio amortecido de, puta, tá uma panela de pressão, não tem o que fazer, que a escola tá funcionando normal, a menina acabou de ser assassinada por um colega da escola que tá preso, aí tá o professor dando aula, a molecada ali sentada assistindo, zoando, brincando, todo mundo já viu, já sabe da notícia, né? Quando acho que tem essa cena, o detetive vai falar pro filho dele, fala, pai, já vi isso aí, já rolou. E a escola tá meio que assim, não sei se é fora da realidade, fala assim, tipo, a gente não tem o que fazer, vamos sorrir a cena, vamos seguir o baile. Eu acho que tem uma passagem temporal, né? Do primeiro dia 1, acho que o segundo episódio vai pro dia 7, né? Alguma coisa assim, não é isso? Não é muito tempo, não. Acho que não é muito tempo, não. Não, acho que é o dia 2. É dia 2? Pode ser. E aí... sei que depois é que dá um pulo grande. Isso, né? depois. Pode ser.
Mas nesse episódio da escola, pegando essa fala do Hernani, muito legal isso, porque tem uma passagenzinha logo no início, entre duas funcionárias da escola falando uma coisa tipo assim, o pessoal tá falando até que vai ter que chamar um conselheiro para os adolescentes conversarem, como se isso não fosse o óbvio obrigatório de fazer num caso como esse, né? Eles falam isso como se fosse uma coisa assim, meu Deus, olha só, que ponto nós chegamos. É muito retrato disso que a Andrea falou, desse despreparo, né? É uma escola completamente despreparada. Você vê que até a mulher que se aproxima mais da melhor amiga da Kate, né? Ela não consegue, ela chega num determinado ponto que ela perde a Kate, né? E que mesmo ela tendo até carinho, chorando com ela, tal, ela não consegue alcançar a Kate. A amiga não é o suficiente. A boa vontade, nesses casos, não é suficiente, entendeu? Você precisa ter protocolo, você precisa ter processo, você precisa ter treinamento. É um outro mundo, vamos dizer assim, né? E você vê que, tipo, quando o filho do investigador vai falar com ele vai falar, pai, olha só, você entendeu tudo errado, você tá entendendo uma coisa, mas é outra coisa que tá dizendo. E aí é engraçado que a série aborda até essas questões aí mais da violência masculina, né? Essa coisa do Red Pill, né? Do Andrew Tate e tal. Até eu acho interessante que fala mesmo sobre o movimento na série, né? Acho legal que a série aborda claramente, assim, como é tóxico esse movimento, né? Como isso acerta a molecada, né? Até porque você tá num ambiente de adolescência, né? Onde os hormônios estão toda a flor da pele, você pega uns moleques que como o Edu falou, né? Se autoafirmar, é testosterona pura, né? Nitroglicerina. E aí você pega esses discursos radicais, né, esses discursos mais violentos, eles são pólvora, né? Combustível, né? Gasolina no meio do incêndio. A molecada tá toda imersa nisso. Você vê que para acontecer qualquer outra coisa ali é fácil, né? Já tem... Você entra num ambiente e fala assim, não, tá pronto para acontecer outra tragédia. Tem bullying para todo lado, o professor não fica na sala de aula, aquele Malik lá não fica na sala de aula, sai, não sabe o que fazer, fala que não é problema meu, o cara... Entendeu? É um negócio... Eu li o livro, inclusive foi indicação da DEA, que é o do Yuval Harari lá, que é os 21 lições para o século XXI, que na primeira parte do livro ele fala que, primeiro que a gente é uma geração que está criando uma geração absolutamente diferente. É a primeira vez que isso acontece na história, porque as mudanças eram mais graduais, né? O menino era filho do sapateiro, ele vai ser sapateiro, ele vai crescer como sapateiro, vai ser sapateiro, e a vida dele assim tá traçada. E a gente tá lidando com uma geração que tem uma realidade absolutamente nova para a humanidade, né? Então a gente não está preparado para isso. E a escola não está preparada para isso. Porque nessa leitura que ele faz, ele fala que a escola que hoje está muito mais focada em questões éticas e sociais e de filosofia do que um ensino técnico, da criança aprender matemática, porque agora essas coisas técnicas ele vai digitar lá no ChatGPT e o ChatGPT vai dar o desenho desgraçado lá para o menino, não precisa nem fazer educação artística, não precisa fazer, isso aí vai estar pronto, porque ele precisa saber assim, é ético eu fazer a porra do desenho, imitando o cara que não tá recebendo nada. Então, essas coisas deveriam ser prioridade, mas é a última coisa. Tanto que na escola, no ensino médio, estão querendo tirar a filosofia, estão querendo tirar uma porrada, porque tem que aprender a técnica para ser técnico, para ser, né? E é isso, a escola tava lá aprendendo, seja lá o que for, quando na verdade eles tinham que estar discutindo questões sociais, éticas, morais, e o bullying e tudo mais, mas a escola não está preparada porque a gente não sabe lidar com essa situação. A gente ainda está patinando aí numa realidade que é absolutamente nova para a humanidade, né? E assim, a gente tem agora uma lei que proíbe o celular na escola aqui no Brasil, né? Estou felicíssimo com isso e espero que permaneça para sempre, porque me evita, mas hoje eu falei com a minha esposa aqui em casa, de alguns... Depois a gente pode fazer uma rodada do que você pensou em mudar na sua rotina, na sua vida. Mas aqui em casa eu falei, vamos tentar criar um lugar para deixar o celular, para não usar o celular dentro de casa. Eu sei que logo o Max vai querer um celular e eu quero que ele tenha agenda. Eu não quero proibi-lo de uma coisa que eu não faço, porque ele é uma puta hipócrita, né? Você não quer que eu use o celular, mas você tá pendurado no celular o dia inteiro. De criar estratégias pra gente usar menos o celular, em casa pelo menos, deixar... Então, tá todo mundo em casa, eu não quero saber de mais nada além das pessoas que estão aqui, então não preciso ficar com o celular. Deixa eu só fazer uma observação sobre essa sua fala, então, Hernani. Aproveitando para vender o meu peixe, posso? Sim. Eu momento jabá, excelente livro. O jabá, eu escrevi um e-book
com base não necessariamente só na série, mas em temas que a série aborda e também outros, né? E em determinado momento, é de graça para baixar no meu Instagram lá, é só acessar. Vai estar o link aqui para você que tá ouvindo, vai ter o link e baixe direto. Obrigado. Não fique compartilhando o PDF, galera. Baixa do link pro Edu saber quantas pessoas. Isso, me ajuda muito baixar direto do link para eu saber exatamente quantos, só por uma satisfação pessoal. Ética mesmo. Digital, ética digital. É isso. E uma das coisas que eu aprendi no último ano, em 2024, vivendo na pele, foi essa coisa de como é importante criar dentro de casa uma zona livre de tecnologia, assim. Então a gente tem um acordo aqui em casa de comer olhando no olho, não tem celular na hora das refeições, não tem TV na hora das refeições, é a gente sentado à mesa ou comendo em silêncio, ou trocando ideia, falando coisas assim. E em casa, em geral, é um exercício mesmo, do tipo, chega uma mensagem, a gente está morando aqui nos Estados Unidos, então a nossa família toda hora nos acessa, né? E aí, como é que tá? E tal. A gente cria, tipo, acordos, né? Não, ó, até tal hora a gente, beleza, usa, olha o Instagram, faz uma coisa. Passou disso, a gente está em casa. É isso aí que você falou. Todo mundo que interessa na nossa relação imediata está aqui. Então não preciso ficar... Eu sou jornalista, então eu estou sempre de olho em notícia. É um cacuete, meu. Eu abro os aplicativos de notícia, sei lá, 200 vezes por dia. Estou sempre querendo saber o que está acontecendo. E eu preciso me controlar mesmo, assim. E aí toda essa volta, meu Deus do céu, perdoa a gente que tá ouvindo. Dei toda a volta para voltar no que o Hernani falou sobre um lugar para deixar o celular. Um lugar para deixar o celular faz muito sentido, porque aí, e de preferência um lugar longe da mesa ou coisa assim. Por quê? Porque a pessoa fica constrangida de levantar para ir pegar o celular, né? Tem que rolar um constrangimento, porque de livre e espontânea vontade a gente tem a tendência de não deixar o telefone, né? Bota no bolso, aí ele vibra, a gente dá aquela olhada rapidinho e tal. Então ele tem que ficar longe mesmo. Vou fazer. Precisa rolar um desmame, porque é um vício desgraçado. Toda hora. Você entra no celular, mexe em 10 coisas e depois você esqueceu. Por que eu abri essa birosca aqui? Era pra ver a hora. Aí você já tinha passado 15 minutos. Então você abre que você sabe que você vai receber notificação se tiver, mas você vai lá mesmo assim. Isso aí. O que eu fiz agora recentemente foi desabilitar as notificações de mensagem no meu relógio. Porque também é uma desgraça isso. Que você tá sem o celular, e a gente já também faz a mesma prática que o Edu tem aqui, de não ter o celular na mesa. Mas aí vibra no seu celular, você fala, esse negócio é importante, preciso ir lá ver. Aí pega de novo. Então, eu até desabilitei as notificações do relógio para poder também não ter isso enquanto você tá na mesa, ou quando você tá com alguém, porque também, isso é outra coisa também, às vezes quando eu tô atendendo alguém no gabinete lá, a pessoa tá me ouvindo, aí alguém manda uma mensagem no celular, eu não olho o celular. Aí você olha o relógio, que a pessoa, você tem hora pra alguma coisa? Tá atrasado? Olhando o relógio. A ovelhinha tá te atrapalhando, pastor. Pois é. Vamos pro terceiro episódio, porque senão esse episódio aqui já o Edu prometiu 1 hora, mas é sem compromisso, hein? Não tô falando que vai ser. Porque o terceiro episódio, o Rodrigo me preparou, falou assim, não assiste sozinho. Falei. Achei exagerado. Não, sozinho não, eu falei, não assista com sono primeiro. Não, com sono não dá, porque o bagulho é tenso. Mas é o melhor episódio pra mim. É o melhor episódio, mas assim, tipo, pra mim é o melhor episódio, principalmente pelas atuações, que são sensacionais. O menino merece um Oscar. Não, e é o primeiro trabalho dele, hein? Bizarro. Umas coisas técnicas antes da gente falar, essa série foi gravada em 5 dias, e ela teve 16 tentativas, né? Foram 16 takes. Porque vocês sabem que, como é plano de sequência, é uma pegada só. Errou a última fala. Errou, volta do início. Porque tem plano de sequência que você consegue fazer transições, né? E aí tem um corte. Mas esses não fizeram isso. Fizeram o raiz mesmo. Honesto. Plano de sequência honesto. Obviamente que o plano de sequência por episódio, né? Foram 16 tentativas aí de fazer, né, todas elas. E aí o que é interessante é que esse terceiro episódio, eles gastaram, acho que 2 tentativas. Uma, né, é bizarro, é muito pouco, velho. Para o tanto de fala, de atuação que esse moleque... Impressionante, né, cara? Impressionante. E eu vi que foi a primeira gravação, foi esse episódio. Isso, foi. E aí o que acontece? O que eu ia falar é o seguinte, que eu falei pro Hernani, para ele não assistir com sono, porque é muito diálogo, você está com muito sono, mesmo se não te prendendo, você pode perder alguma coisa.
Mas a segunda coisa é não assistir antes de dormir. Foi isso que eu falei pra você. Não assistir antes de dormir, porque você fica com a cabeça desse tamanho aqui. Só se eu assistisse aonde, né? Não tem. A outra alternativa é assistir antes de dormir. Né? Mas é isso. Mas é muito bom que é o episódio em que a psicóloga, uma psicóloga independente. Aí, né? Tem um salto temporal de 7 meses. Isso, ele tá lá na instituição aguardando o julgamento, e aí a psicóloga vai para fazer ela tá fazendo, né, uma série de entrevistas com ele para tentar entender a dimensão que ele tem do que aconteceu, se ele tem consciência, né, se ele não tem alguma doença, algum distúrbio, alguma coisa, e aí essa reunião, né, essa conversa que a psicóloga tem. Só a câmera, só o Steadicam viajando, assim. Né? Mas eu acho que um ponto, Nani, que é importante falar é que ela não está ali como psicóloga dele, né? Uhum. Ela está ali para fazer uma avaliação dele, para fins de levar no tribunal, né? Então acho que é bom, assim, não confundir como se ela tivesse ali, tipo, ele está fazendo um treinamento psicológico. Então, acho que a dinâmica é diferente, né? Porque ela tá ali justamente para entender, assim, se ele tem algum distúrbio, eu não sei se essa palavra é correta, né? Se ele tem algum distúrbio psiquiátrico, se ele tem entendimentos, se o que ele fez, ele entendeu o que ele fez, porque também é isso. Voltando ao que vocês trouxeram no início, né? Quando eu olho para os meus filhos, eles não entendem da vida. Essa pessoa não tem noção do que ela fez. Ela não tem. Quando uma criança, por exemplo, começa, né, falando não da vítima, mas quem pratica o bullying, o cyberbullying, aquela criança não tem noção do que está causando na vida daquela pessoa para ser. Ela só tá ali, eu sou. Né, eu quero me afirmar porque eu sou legal, então eu vou rir da cara daquela pessoa. Ele não tem noção do que aquilo vai reverberar para a vida inteira da pessoa. Então, assim, quando você vê, por exemplo, um adulto que sofre com várias coisas e volta lá nas sessões, vai fazer terapia, não são raras as pessoas que falam, eu lembro de um episódio lá na minha infância que eu passei o bullying, me chamaram disso, e aquilo reverberou pela vida inteira da pessoa, né? Então, a criança e o adolescente, ele não tem essa noção do longo prazo, ela não tem essa visão de consequência, que era aquilo que ela está fazendo. Muitas das falas da terapeuta você tem noção que o que você fez, essa pessoa não vai voltar. Tipo, não importa se para você ela tá certa ou errada, ela não vai voltar. Né? Ela bate muito nessa tecla, né, para ver se ele entende isso. Também existe essa coisa também da preocupação dela achar a tal da motivação, né? Porque até então ninguém sabe as razões do que aconteceu, pelo menos não foi exposto, né? A gente sabe que tinha aquela suspeita de dentro lá por conta de um bullying, né? Porque o investigador no segundo episódio descobre que a menina estava fazendo bullying com ele, mas ninguém sabe de fato o que aconteceu e se isso era uma motivação suficiente para ele, se foi isso mesmo, ele não tinha falado sobre isso. E ela vai também fazer uma avaliação sobre isso, né? Algumas coisas legais, interessantes de observar, que ela já é uma pessoa excepcional como profissional psicóloga, porque ela vai mais do que ela tá preocupada muito mais com o negócio. Ela fala isso no início, né? Eu acho, inclusive, que aquele personagem chatão lá que aparece serve só pra isso. Só pra ela mostrar que ela... Porra, que cara chato do caramba. Chato de galocha do caramba. Já é difícil aturar um plano sequência direto assim, mas eu boto um chato ainda. Pentelho dos infernos. Exatamente. A mulher tentando olhar o vídeo e o cara, porque não sei o que, lá. Você vê que ela é muito profissional no que faz e, tipo assim, mostra isso também lá, que ela fala, o cara fala, a outra veio aqui só 5 vezes, você veio mais? Aí ele fala assim, eu não tenho quantidade certa, eu venho enquanto precisar. E mostra que ela estava se dedicando a um caso, e mostra também que o caso era um caso complexo, também, que exigia um foco maior, tudo mais. A gente vê a relação que ela tinha estabelecido com o menino, né, de confiança, outra parada, tipo, ela já sabia o que ele gostava, ela levava para ele coisas que ele gostava. Então existia uma proximidade ali que foi estabelecida com o paciente, propositalmente também, até por vias de você fazer avaliação e tal, mas eu acho interessante esses detalhes que a série deixa, essas migalhas que ela deixa pra gente tentar chegar nesse caminho que vai ser esse episódio, que é um episódio muito denso, né? Eu acho que essa é o melhor adjetivo para esse episódio, ele é muito denso, tem muita informação ali, então
muito input, muitos insights, assim. E, inclusive, para mim, foi o episódio onde eu aceitei, assim. Foi ele, entendeu? Pra mim, foi esse episódio, né? E eu gosto muito desse momento que há a quebra, né? Que, tipo assim, que ele começa... os ânimos se exaltam várias vezes. A gente, inclusive, vê um Jaime que a gente não via na outra série. Isso é uma coisa importante. A gente sempre viu o Jaime assustado até então. Assustado, com medo, falando que ele não fez nada de errado e tudo mais. Nessa aí agora você já vê ele já mais solto, mais violento, né? Com vários momentos de explosão. E, inclusive, esse episódio ele é meio agridoce na relação com o moleque. Ele faz você sentir muita compaixão dele e do nada você sente nojo dele. Porque tem momentos em que esse plano de sequência faz com que pareça com que ele estivesse olhando para você, inclusive, dizendo assim, você queria que eu falasse isso agora, né? E aí o plano de sequência tá bem, tipo assim, ele olhando para você. E isso, para mim, é uma jogada de mestre dos caras quando fazem isso, porque é justamente isso que a série tá montando. Você esperava que eu não fizesse isso, não é? Você esperava que eu não fosse capaz de fazer. Você não esperava ter medo de um menino de 13 anos. Olha que você tá sentindo medo de um menino. Ele tá falando com a gente, entendeu? Ele tá falando com a gente. Vocês estão com medo de um menino de 13 anos, né? E que é o sentimento, é como se a gente estivesse no lugar da psicóloga, completamente aterrorizado com que esse moleque se revelou ali, né? E de repente, quando ele começa a falar, ele expõe, né, que as razões dele de ter feito o que ele fez, tudo mais, e como ele fez, aí você vai entender a fala lá do início, né? Que eu não fiz nada de errado, né? Essa menina merecia o que eu fiz para ela merecia. Eu podia, inclusive, ter violado ela. Eu tinha uma faca, podia ter ameaçado, mas eu não fiz isso. Outros meninos da escola fariam. Os outros que são os injustos, os do mal, os que fazem maldade com os outros fariam. Eu não fiz isso. Eu só fiz justiça com as próprias mãos. Eu matei uma pessoa que era do mal, entendeu? Tipo isso. E esse tipo de construção que faz a psicóloga ficar aterrorizada e falar, meu Deus, estou diante de um psicopata aqui, né? E ela fica em silêncio e ela encerra ali, né? E aí você tem mais uma vez, depois de você ter visto várias cenas de vai e volta do sentimento do menino, você tem a cena que te destrói, que é depois daquele rompante, a mulher ter encerrado tecnicamente a avaliação dela, ele vira para a mulher e fala assim, você gosta de mim? Puta, velho. E aí aquele desespero, aí você fica assim, mano, o moleque acabou de ser um delinquente, um nojento, tudo, se confessar a atrocidade que ele fez, um monstro, e ele joga no final, tipo, se você gosta de mim, com a maior sinceridade do mundo, ele não tá mentindo ali, mas pelo menos você sente alguma coisa por mim, você gosta, diz pro meu pai que ele tá bem, aí você fala, cara, isso é uma coisa que a série vai trazer, assim, de ponta a ponta, que é essa coisa que não é maniqueísta, sabe, que todo mundo tem um lado ruim, um lado bom, o tempo todo ali, você vai ver. Você não consegue admitir que essa pessoa é um personagem bonzinho, essa aqui é um malzinho. De todos, dos policiais aos professores, ao Jaime, aos pais do Jaime, a irmã do Jaime. Então, assim, você fica com esse sentimento, né? Mas também esse é assunto pro próximo episódio. Esse episódio é muito forte pela natureza dos diálogos ali, né? E dá para ver, como vocês falaram, o quanto ela se importa com ele ali. Ela construiu uma relação, ela não está ali só, entre aspas, cumprindo a obrigação dela. Ela está querendo explorar essa relação de forma, parece, né? De forma sincera. Ela quer saber mesmo, de verdade e tal. São tão boas as atuações dos dois ali, né? Naquele ambiente fechado. E isso também colabora muito pro sentimento da cena, né? Perceber o quanto eles estão enclausurados ali, que apesar de ter um guarda na porta, são só eles dois, né? Ele levanta a cadeira, essa fala do Rodrigo agora há pouco falando, você não esperava ter medo de um menino de 13 anos, né? É aquela coisa da afirmação, né? Que eu falei um pouco mais cedo, do tipo, como é que esse menino se afirma? Ele se afirma sendo violento ou através da questão física do sexo, né? Então ele é tomado por esse rompante violento para cima dela que a pega de surpresa claramente, mas ela tenta não demonstrar. Ela não se mexe, ela fica ali, o guarda entra, ela fala, não, tá tudo sob controle, tá tudo tranquilo, querendo ainda manter as coisas assim, né, sem intervenção, mas chega um ponto que você vê no olho dela quando ela desiste.
dá pra ver no rosto dela, assim. É tão boa a atuação deles que você vê no rosto dela quando ela olha e fala, deu, pra mim deu. Daqui em diante não tem mais, e ela encerra na hora, eu não venho mais, esse é o nosso último encontro, e o menino entra em desespero. Por quê? Porque a adolescência é essa fase aí de muita intensidade em tudo, né? Então ele é intenso no jeito que ele expressa essa emoção violenta dele, ele é intenso na forma como ele tenta se preservar no início, eu não fiz nada, e aí é a segunda vez que ele diz aqui nesse episódio, né? A segunda vez que ele diz, eu não fiz nada de errado, porque na cabeça dele foi justo, né? Ele reagir a tudo que ela fez a ele daquela forma. E a adolescência é esse tempo da vida em que eles estão em formação, né? Então, experimentando o mundo, tipo, eu gosto dessa imagem de quando você vai entrar no mar ou na piscina, que você bota o pé na água para ver se dá para pular de uma vez ou se você vai molhar os pulsos, a nuca. Tem gente que faz isso antes de entrar na água gelada, assim, né? A adolescência é essa fase em que você vai vendo, vai testando o mundo, vai testando a vida. E sem muita consciência das consequências, como a Andrea falou, ele matou uma pessoa, beleza, ele matou uma pessoa, ele reagiu de forma violenta, mas na cabeça dele talvez não tivesse claro ela chega no ponto de falar assim, você vai pedir perdão para a mãe dela? E ele fica travado naquele ponto ali, né, naqueles vários pontos que ela levanta. E quando ele faz essa cena que o Rodrigo falou de, você gosta de mim? Pelo menos um pouquinho, ele pergunta isso, né? Pelo menos um pouco, você gosta de mim? Me fez pensar que a adolescência é essa fase que todo mundo quer ser gostado, por algum motivo. Por isso que os adolescentes são esses seres que andam em bando, né? Eles precisam de uma validação que venha de fora. Todo mundo precisa, mas assim, na adolescência isso é muito intenso, né? Essa validação dos outros. Nesse aspecto, a série traz com muita responsabilidade o problema que é o tipo de conteúdo que os adolescentes acessam na internet, né? A gente vai chegar a isso no próximo episódio, mas já trazendo um pouco dessa discussão para esse episódio, porque tudo que esse menino causou derivou de uma pressão que ajudou ele a se tornar aquilo, né? E essa pressão veio através desse acesso cada vez mais precoce que os meninos, especialmente os meninos, têm tido a esse tipo de conduta, né? Que se transforma numa conduta validada por outros. É toda essa volta de novo para dizer essa coisa da validação externa, né? O próprio amigo fornece a arma do crime, né, para ele. Você só queria que isso acabasse logo, né? E no início do episódio anterior, quando estão os dois amigos conversando, e aí a polícia perguntou o negócio da faca lá em casa, meu pai não gostou e tal. Do tipo, eles já sabiam o que estava acontecendo, lógico que eles já sabiam, e não só sabiam, como participaram de alguma forma daquilo, e tudo bem, estamos na escola, tá tudo certo, segue a vida, porque é o círculo social deles, a pressão social deles está acontecendo naquilo tudo ali. Na minha época de adolescência, acho que todo mundo aqui mais ou menos regula de idade, com a exceção da Andréa, certamente, mas a gente tinha uma época aqui de pressão social, na minha adolescência, por exemplo, era questão de beijar as meninas e coisa e tal, e aí o menino nunca beijou, mas ele mente que beijou, porque ele precisa se colocar nesse lugar do menino que conquista, porque se ele não beijou ainda, ele é menos homem que os outros, se ele não fez isso, a masculinidade dele é mais frágil que a dos outros e tal. A pressão do Hernani era casar, porque ele casou na adolescência. Casei isso todo mundo. Ele casou muito cedo. Ele casou na adolescência, então já falou pra todo mundo, duvido vocês casarem, eu casei já. Então, aí hoje as pressões são outras, né? E os meninos, e eu foco nos meninos porque é o recorte da série, né? Os meninos acho que são muito frágeis emocionalmente nesse sentido de ceder a essas pressões, né? De precisarem dessa validação o tempo todo, assim. Você vê isso no Jamie. Nessa conversa em que ele está confessando o crime, ao mesmo tempo ele fala assim, mas ela não estava errada? Ela não era uma malvada? Para não usar a expressão que ele usa na série, né? Mas ela não era uma malvada, tipo assim, ele tá precisando de uma validação depois de ter dado, sei lá, 6, 7 facadas na menina. Isso, é isso. E é interessante, né? Você falou da validação. A menina que era popular, né? Ela logo perde o cargo dela de popular quando ela cai num problema de validação, né? Porque ela provavelmente deve ter sido chantageada pelo então casinho que ela tinha lá, rolo que ela tinha lá, que ela manda um nude pra ele, né?
E ele, inclusive, que o menino fala assim, ele fez algo errado, ele foi um desgraçado, né? Ele falou, ele foi um babaca. Ele que jogou pra todo mundo, fez uma babaquice, jogou a foto da menina pra todo mundo, né? E o Jamie fala isso, mas ele fala assim, eu consumi, né? Ele foi um babaca, mas eu também fui o cara que viu. E ele conta isso porque ela foi tentar, em busca de validação também, acabou fazendo uma besteira e acabou caindo, né? E sofrendo o próprio veneno dela, né? E o brabo é que ele se aproxima dela por causa disso, inclusive, porque ela começou a ser uma fracassada também, uma loser. Ela virou uma do meu time. Então eu vou me aproximar. Quem sabe, se eu me compadecer agora, ela, mesmo assim, ela joga ele mais pra baixo. Ela falou que eu não tô tão desesperado nesse ponto, né? Mas quando ele apresenta isso pra ela, até a psicóloga questiona, você acha honesto, né? Você usou uma estratégia aí pra se aproximar da menina que tava frágil, e ele tipo, é isso. Foi isso mesmo. Ele se acha esperto, mas foi uma jogada inteligente, não foi? Nesse episódio aparece essas coisas que estão talvez fora do radar, né, que são apresentadas, que é a questão dos emojis, né, que agora tá todo mundo desvendando quais são os emojis do adolescente, que feijão quer dizer uma coisa, coração, tem que tomar cuidado com o coração, que cor que você manda o coração. Quase que o símbolo das facções, né? Tudo maluco, Mas tem essa questão do incel, né, do celibatário involuntário, que a série traz, que o menino era uma preocupação do menino. Ela fala, mas você tem 13 anos, todo mundo tem que ser celibatário. Todo mundo ninguém tem que estar transante nos 13 anos, mas para essa geração, nessa realidade, é tipo isso, né? Porque até quando ele vai falar, ela vai perguntando o que é normal, pôr a mão, tal, ele vai falando, não, já fiz, pus a mão. Depois ela vai apertando, ele, não, é mentira, não fiz nada disso, eu só tô querendo me perfazer aqui, mentindo também, por causa dessas coisas. E aí é isso, tipo, essa geração que é vulnerável e que é zoada e tal, encontra na internet pontos de apoio para sua vulnerabilidade de alguém que vai te... vem cá, o problema é que você é um celibatário involuntário, você tem que enganar as mulheres, né, que é isso. Se você não enganar as mulheres, você não vai ficar com ninguém mesmo, então você tem que ser violento, a menina tá vulnerável, tá sendo zoada, vai lá, tenta pegar ela. E aí eles vão entrando nesse jogo de doido dessa selva maluca aí, que é esse churume da internet, né? Que outra coisa que é uma selva maluca também pra mim, que a série teve, mas talvez seja um pouco da cultura local, é que umas crianças de 13 anos, 10 horas da noite na rua, aqui no Brasil isso nunca aconteceria. A gente tem tudo medo de andar 10 horas da noite. Tem medo agora, né? Isso que eu ia falar, tem medo agora, mas quando eu era criança, as coisas que era condomínio, todo mundo ficava na rua, que os pais... Mas assim, é que agora... Assim, os pais... Você não vai deixar seu filho com 13 anos ficar na rua aí, no Emelino Matarazzo aí. Nossa, por quê? Seu bairro é muito seguro. Que nem Emelino Matarazzo. No meu eu já não deixaria, tô usando seu exemplo. Não, tô falando que agora a gente vive num contexto social absolutamente diferente, cultural diferente. Mas assim, não é normal hoje em dia. Mas na minha época a gente era moleque e jogava bola na rua até tudo bem, mas o que eu tô dizendo é assim, que o contexto que eles estão narrando lá não aconteceria na nossa realidade aqui hoje por conta disso, entendeu? Não nesse horário. Não nesse horário, entendeu? Mas acontece. Não, eu tô falando mais por causa da história, entendeu? Da história era uma molecada andando na rua às 10 horas da noite, entendeu? É isso que eu tô falando. Mas não que a gente não tem outros problemas por conta disso, entendeu? Uma coisa que eu acho legal, assim, que isso entra já no quarto episódio, vamos dizer assim, né? Porque isso é uma reflexão também que o pai depois faz, mas ela começa também, no terceiro episódio, você começa a ver a construção de como aquela criança foi educada e a percepção que ela tem de homem e mulher, né? O episódio terceiro é disso, né? É como ele vê as mulheres, o que ele entende como masculinidade, quem é o homem, que ele fala, mas que figura que você acha ideal, né? Como homem e tudo mais. E aí, isso é uma coisa que, né, trabalhando em alguns casos de bullying e cyberbullying, a gente vai vendo essa questão da afirmação, né, como o Edu disse, essa questão de pertencimento, e você vai vendo também várias inseguranças, várias coisas que a criança vai passando dentro de casa, que ela vai vendo e ela não vai endereçando, e isso vai, né, esbarrando em outras coisas, né?
é bem aquela coisa, aquela frase clichê, né? Pessoas feridas ferem, né? É basicamente isso ali que eles estão dizendo, né? Uma criança que cresceu vendo o pai tendo explosões violentas. Não, mas calma, não é sempre. E aí você vai vendo também a dinâmica da casa, né? O pai explode, aí a mãe fala, calma, não, tudo bem. E para ele é isso, né? Se eu estou explodindo, eu quero ter poder e controle sobre aquela situação. A partir do momento que eu não tenho poder e controle, eu grito, eu esperneio, porque isso vai me devolver o controle. E eu estou falando isso em frente a uma mulher, né? Então, na minha casa, minha mãe, quando meu pai fazia isso, todo mundo ficava, não, vamos fazer o que você quer. E a partir do momento que alguém fala não para ele, que é o que a terapeuta, né, a psicóloga faz assim, tipo, não, você não tem o controle. Ele começa a ficar bravo no momento que ele começa a falar assim, eu quero ver as anotações. Não. Eu quero fazer... Não. É muito não, né, para ele, assim. É muito não. E aí, quando você vai vendo essas construções, né, do que ele vê, né, de como uma mulher deveria se comportar, de como um homem deve se comportar, você vai vendo isso, né, como que vai reverberando, né? Então, eu acho que essa série também traz um contexto. O pai dele fala, eu tentei ser com ele o que meu pai não era comigo. Eu não queria ser violento da mesma forma. Mas isso passa, né? Perpassa. Eu acho que um alerta que deixa para todos nós adultos é que as coisas que a gente não cura da gente de antes que a gente sofreu, isso passa, de certa forma, para as próximas gerações. Isso foi uma coisa que eu peguei muito, né? E aí não importa se é homem ou mulher, é que nesse contexto, novamente, o recorte estava nisso e pegou muito essa questão. Mas eu acho que as coisas que a gente não cura na gente, a gente vai passando para gerações seguintes. Isso fica muito claro. Na terceira e na quarta... Né, na terceira e no quarto episódio. E esse fato de você não fazer o que o seu pai fez acaba jogando você desequilibra também a balança, porque você também deixa de fazer a coisa que tem que fazer na hora que tem que fazer. Então você não tem a correção na hora que deveria ser feita porque você não quer ser mais igual ao seu pai. E aí, porque você foi muito ferido, como você falou, né, Dé? Você foi muito ferido, você não quer nem um pouco chegar perto dessa realidade de ferir seu filho para isso. Só que você acaba ferindo de outro jeito, na negligência, né? Deixando se omitindo em relação. Você vê, o pai fala: o que você fazia? Eu saía 6 da manhã de casa, chegava só 8 da noite, 9 da noite. Ele nem viu que o filho estava na rua, entendeu? Então, tipo assim, ele trabalhava pra caramba para o filho ter uma condição legal. E ele trabalhava o quê? No serviço braçal, ele era encanador, né? Então dava conta de um serviço desse para o filho poder ter a melhor educação, tudo mais, e para ele não. E acabava se ausentando também da presença. E a mãe em casa não tinha essa autonomia também, você vê, ela falava que ela nem entrava no quarto, ela via a luz assim embaixo da porta, falava, vai dormir, era 1 da manhã, o moleque estava no computador que o pai deu para ele, computador com tudo, né, dentro do quarto dele. Então, tipo assim, pensa no Chernobyl ali, né, era completamente, entendeu? Então, é uma receita de uma bomba mesmo, que vai explodir a qualquer momento. Mas eu acho que o mais interessante, eu não sei, né, se a gente já pode invadir o 4º episódio. Acho que sim. Já estamos nele. Já estamos nele. Eu acho que é interessante, novamente, a gente ver a série mostrando essa coisa também, de novo, que as pessoas não são só bem, não são só mal, né? Isso eu acho muito bonito na série. Esse campo cinzento da nossa existência, sabe? Eles falam, como que nós tivemos, como é que pode um menino que foi capaz de fazer isso sair da gente e tal. Aí depois vem a filha cuidando deles, e aí a mãe fala assim, ela também saiu da gente. Então, tipo assim, no mesmo lar que foi criado que foi criado o outro, você tem duas nuances diferentes, duas perspectivas diferentes. Uma menina com outra cabeça, com a cabeça até bem madura, bem à frente e tal. Então você vê isso. Outra coisa que você vê muito interessante na série é essa perspectiva feminina e masculina, mesmo na juventude. As meninas sempre mais estudiosas, mais dedicadas, mais maduras, algumas delas, né, pelo menos, e os meninos, a grande maioria, uns bandos de Zé, né, uns caras loucão, entendeu? Fazendo merda e implicando com o outro. Tinha um outro lá que tinha vontade de bater nele, aquele moleque. Tudo virava piada pra ele e tal. E, assim, uma coisa que é uma realidade na escola, né, tanto que tem isso. Então, a gente vê muito disso, né? A gente vê, ao mesmo tempo, um pai que é marido, que é um marido carinhoso,
ser também um cara que tem rompante, né? Você vê assim, não me deixa agora, tal. Ele é grosso pra caramba com ela, mas a hora que, tipo, que ele vai lá limpar, vai pegar o balde, ele fala, não, pode deixar que eu limpo. Não limpa não, eu limpo, tal. Pode deixar que eu tô molhando aqui. Aí depois quer levar pra passear, tá? Então você tem... Então, trabalha muito bem. Hã? É certa parada, assim, quando a psicóloga fica insistindo pra ele falar do pai, né, e ele fica, pô, não, meu pai é legal, pô, para de ficar insistindo no meu pai. Quando vai o episódio da casa, eu vou ser sincero, não que ele tenha um excelente comportamento, o pai dele, mas eu esperava algo bem pior. Sim, então é isso. Porque ele também tá numa situação limítrofe ali, eles estão em casa, é aniversário dele, aí amanhece a van dele pichada, tal, com uma ofensa. E ele, então, meu filho tá preso, eu tô sendo pressionado, tem gente na minha casa, não sei o que, ele tá numa situação limítrofe. E aí, eu fiquei assistindo o episódio inteiro, achando, agora ele vai dar um soco nela, da esposa. Agora ele vai catar a marreta, ele vai pegar esse moleque que pichou quando ele pega ele, fala, agora ele vai estrangular esse moleque. Agora a gente vai ver quem é o culpado. Agora ele vai matar o moleque. E não. E ele chega sempre, ele óbvio, tem rompante, ele é grosseiro e tal. Sim. Mas dentro daquele contexto, o que eu tava esperando assistindo é assim, ele vai reproduzir, ou o menino reproduzir um comportamento que ele observava no pai, porque o menino fica sempre falando, não, meu pai não é violento. Ele tem várias falas misóginas, fala que o pai é um grosseirão, assim, pelo que você entende, mas assim, o que eu achei, a minha impressão assistindo é que assim, é uma família típica. É a família que está, se não é a nossa, é a família do nosso vizinho, é a família de alguém que está na igreja. Facilmente seríamos ali nós. Facilmente seríamos nós. Você vai olhar aquilo ali e falar, são bons pais, são excelentes pais. Deram, a gente deu o computador que ele queria, o fone que ele queria, não sei o que, a gente trabalha, não sei o que lá. E assim, eu acho que esse é um choque que a pessoa que assiste a série, antes de passar pro Edu, é de que assim, cara, talvez é o comportamento que eu tenho na minha casa. Exato. Eu dou o celular não é o suficiente, então eu dou o melhor celular para ele ter. Eu vou dar o melhor pacote de dados, não sei o que lá. Eu vou ter meus controles, mas são controles que, cara, são paliativos, né? Então, assim, a série não mostra nenhuma disfuncionalidade agressiva na família. Até o fato dele entender que o filho não gosta dos mesmos esportes que ele gosta. Isso, e ele se sente envergonhado, fala, pô, eu levei ele... A cena que ele tinha falado pra psicóloga, ele fala do ponto de vista dele, né? Sim. Então, eu se sentia culpado de o menino, ele, né, todo aquele constrangimento, ele tava constrangido e tava com medo, porque o filho tava vendo que ele tava constrangido. Então, assim, era uma família... aparentemente que tudo funcionava normal, quarto do menino bonito. Não se sentia amado por isso. Exato. Isso é uma coisa que, tipo assim, a gente vê que a construção desde o início é essa, tipo assim, podia ser qualquer família e pode ser qualquer pessoa. A gente não tá falando sobre gente muito boa, gente muito ruim. A gente tá falando casa maluca que não tem um pai, porque é um pai bêbado, não tem um pai. Geralmente a gente cai no julgamento, a minha casa não vai ser, porque aqui a gente é todo mundo direitinho, não tem. A casa é do Mas Senhor. aí você pega uma casa de uma pessoa que é classe média, tá tudo certo, tudo num colégio, né? Tá tudo bem, tá tudo funcionando, e de repente a família de bem não existe, né? Aí começa a desconstruir isso. Salmo 23 aberto não vai. Vai, vamos deixar o Edu falar, gente. Fala, Edu, a gente é muito mal criado. Se você não cortar, assim... a gente é tudo sem educação aqui. Tudo tem que entrar, vamos chamar a psicóloga para conversar com a gente. Tá muito legal o papo e ouvir assim as observações de vocês, assim, tá muito interessante. Mentalmente eu fui abrindo várias abas assim, de vários pontos que foram surgindo aqui, né? Então eu vou meio que falar livremente e qualquer coisa depois vocês me cortam aí, pode ficar à vontade. Você é o único que não vai ser cortado aqui. Você não será cortado. Fatalmente, algum de nós, principalmente eu. Mas uma coisa que ficou forte para mim ao longo de toda a série, mas esse capítulo 4 eu acho que pega muito isso, é o fato de como a violência permeia todos os núcleos da série. Todos os núcleos da série têm alguma forma de violência. Então tem violência, a violência óbvia do crime, né? Tem violência da polícia entrando na casa, tanto que eles falam algumas vezes, não, vocês tiveram prejuízo, né? A gente tá sem porta, eu precisei pedir pra vizinha ficar olhando as coisas porque eles quebraram nossa porta, quebraram não sei o que e tal. Tem a violência da polícia, tem a violência do crime, tem a violência da escola, tanto do bullying em si quanto violência física, né? A menina que é amiga da que foi assassinada
depois vai dar um soco no menino lá e fica chutando ele no chão e tal. No terceiro episódio tem a violência do Jamie com a psicóloga, aquela coisa dele gritar, pegar a cadeira e tal. No quarto episódio tem a violência contra a família, né, que eles picham aquela ofensa na van do trabalho do pai. Depois o pai corre atrás dos meninos, passa debaixo da cerca, pega o menino pelo pescoço e tal. Por que isso me chamou a atenção? Porque eu cresci, eu fui criança nos anos 90 e adolescente nos anos 2000. A violência era o nosso jeito de viver o mundo, né? Dos meninos, assim, especialmente. E eu cresci com três irmãos de criação, 3 primos, que, assim, a nossa relação era basicamente na base da porrada, né? Mas me chocou o fato de que é muito naturalizado. Os meninos picham a van, passam xingando o cara na rua, ele xinga de volta, depois ele vai correndo, pega pelo pescoço, como se fosse natural, um adulto sair correndo atrás de um adolescente na rua, pegar o moleque pelo pescoço, derrubar ele da bicicleta, enfim. Isso é uma coisa que me pega nesse último episódio. Outra coisa que a gente está falando sobre as famílias, né? Poderia ser com qualquer família, e isso é perfeito, porque a gente está vivendo um momento, socialmente falando, em diversos lugares, que se tenta resgatar uma ideia inexistente de família funcional, né? Vocês brincaram aí com o conceito da família tradicional e tal, que é uma família que não existe. A família tradicional, ela não existe, né? A gente pensa na família tradicional como aquela família que tem o pai, a mãe, 1, 2, 3 filhos e que todo mundo vive. Mas isso, gente, isso não existe, essa coisa da família tradicional. Porque a gente tem esse movimento querendo resgatar valores que, não, assim, socialmente falando, não existem. Aí, voltando sobre o ponto da violência, lembrei uma coisa que me surgiu durante um desses episódios, é o seguinte, especialmente para nós, homens, que somos pais, eu me vejo reproduzindo essa coisa que eu tive do meu pai, de ficar assim, você tá chorando por quê? O que te aconteceu que tá fazendo você chorar? Porque o menino, ele é ensinado a não chorar. Engole o choro, reage. Não, você não vai ser feito. Assim, quando a gente mudou para os Estados Unidos, a minha única preocupação com a nossa mudança foi o Dan sofrer bullying na escola, por ser estrangeiro. Essa foi a minha única preocupação. O resto, eu falei, o resto a gente se vira. Ele vai pegar a língua na raça, ele vai se virar, e de fato tá se virando. Mas a minha preocupação foi, esse menino vai sofrer bullying na escola. Por quê? Porque ele é muito bonzinho, entendeu? Eu fui para o outro extremo. A gente estava falando sobre como ele fala do pai dele, né? O pai do Jamie fala, eu quis ser para o meu filho o pai que eu não tive. A gente vive esse tempo em que, para sair de uma coisa, a gente vai para o extremo oposto dela. A gente vê isso na igreja. As pessoas que cresceram em ambientes religiosos muito controladores, o que elas fazem? Elas se libertam totalmente e viram desigrejadas. Por quê? Porque ela quer ir para o outro extremo. Isso é comum em tudo. E na paternidade também. A gente é uma geração de pais que quer ser brother dos filhos. Por quê? Porque os nossos pais talvez tenham sido muito rigorosos com a gente. Então a gente quer ser o conversador, a gente quer, não, meu filho, é isso mesmo, isso é natural e tal. Só que às vezes a gente reproduz comportamentos mais fortes que nós. Na minha casa, a pessoa que me batia não era meu pai, era minha mãe. O meu pai era o cara do olhar duro, sabe? Aquele olhar que dá medo, assim, que intimida, né? Mas a minha mãe era assim, a pessoa da palmada, a pessoa do castigo físico. E aí, queria chegar nesse ponto de que hoje tá rolando esse, entre aspas, esse resgate de valores que se idealizaram de alguma forma sobre família, sobre relacionamento e tal, mas que para os meninos é um resgate desse comportamento violento. Então, o menino hoje, ele é de novo incentivado a brigar, de novo ele é incentivado a passar por cima do sentimento dos outros. Esse movimento aí que a gente falou dos incel, né? Esse movimento, ele tem como recorte hoje os meninos de 13 a 15 anos. Eles são o alvo desse movimento. E aí você deixa esses meninos nessa faixa etária desassistidos, tipo como a mãe do Jamie fez. Ele estava no quarto, deixei lá no computador e ele sabia o que ele estava consumindo. É o cenário perfeito para esse menino ser moldado por esse tipo de pensamento que vai ensinar para ele que ele ser violento é o jeito certo dele ser homem, que ele tratar uma mulher como um objeto é o jeito certo dele ser homem, é botar a mulher no lugar dela. E aí, acho que foi o André que falou, mas ele tem 2 figuras femininas em casa e mesmo assim se tornou aquilo? Sim, porque as figuras femininas que ele tem em casa são a mãe, que faz tudo que ele quer, e a irmã, que, assim,
Ele vive independente dela, ele não depende dela para nada, tá tudo bem. Tanto que quando ele fala pelo telefone com a família, ele fala só com o pai. E Lembra leva da cena um no susto carro? quando tá sendo ouvido, né? E aí, Exatamente, você quando- quer solucionar um problema, aí você fala, não, vou mandar ele pra igreja. Aí chega lá e fala, vamos pro Legendários. Partiu, subiu um morro. Pronto. Não é Red Pill, é Orange Pill. Orange Pill. Mano, essa parada aí é outra. Isso aí vai render. Eu imagino que vai render um episódio bom também sobre esse assunto aí. Que isso aí é o bicho. Esse é. Mas aí, só pra eu fechar. Edu, é o resgate, entre as Isso. novamente, desses valores de não estamos sendo mais homens, né? Assim, Isso. é muito disso, né, que a gente tem visto. Eu só quero encerrar o meu ponto, para a gente voltar a falar sobre o episódio, sobre essa coisa do resgate desses valores, que, de novo, essa é uma opinião minha, é uma tentativa de resgate de valores que não são do jeito que as pessoas dizem que eles sempre foram, né? E aí essa coisa da masculinidade, a masculinidade bíblica, e a machonaria, e não sei o quê, e o movimento do que é ser homem de acordo com a Bíblia, e tal, e tal. Aí os caras se valem de uns argumentos bizarros, assim, e a gente viu recentemente um pastor muito defensor desse movimento aí, do cara constranger os outros no púlpito, dizendo, mas isso aí não é calça de homem, essa calça justa aí, isso não é calça de homem. Aí o cara, o pastor Paulo Júnior, né, agora se excusou do ministério pastoral para tratar o temperamento dele, que é muito violento e tal. Até outro dia ele era modelo de homem, masculinidade bíblica. Aí agora ele sai do ministério porque ele é violento demais. Então tem que entender que na cabeça desses caras, ser homem é ser violento. E o tipo de homem que eles estão criando é o tipo de homem que é violento. E esse movimento que quer resgatar esses valores ainda vai chamar uma conversa como nossa de choro, de mimimi, de que a gente está, sabe, fazendo não sei o que a gente está sendo feminista, esquerdomacho e não sei mais o que, sendo que a gente está conversando sobre um mínimo de civilidade, sabe? Tipo assim, não esfaqueia a menina, sabe? Não é possível agora, a gente vai poder ter que ser cerceado quanto a... Pegou a lacração, não pode mais enfiar a faca não em ninguém. Não posso mais faquear quem onde já se viu, pô. Fazendo bullying comigo. Onde já se viu não poder dar uma facada em alguém, sabe? Onde que esse mundo vai parar? Eu não posso bater na minha esposa agora, você vai ficar me proibindo de bater. Tem a masculinidade bíblica, mas assim, é todo uma organização, porque associado também a uma feminilidade bíblica, quer dizer, que você cria mulheres submissas aos machos bíblicos, para que a roda gire naquele ecossistema ali, em um ambiente em que a gente espera que seja um ambiente que nos salva do caos do mundo, mas ele que reproduz e cria novos caos, né? Cria novas situações, novas violências. E aí, eu estava lendo uma reportagem sobre violência doméstica, que, assim, a violência, mulheres cristãs, evangélicas que sofrem violência é quase que 50%. Dentro de um ambiente em que ainda o discurso é que você precisa ser submissa, que você precisa orar pelo seu marido, né? Que você não, que você tem que perdoar, e que você tem que sustentar seu lar em oração, e a mulherada morrendo, sendo espancada pelo marido. Às vezes o marido é o pastor da igreja, né? Então, assim, isso, e num contexto que eles estão resgatando de bater na criança com a vara. Exato. Sabe? Porque é bíblico, gente. O versículo bíblico é bizarro isso. Tem cursos em igrejas que ensina, entre aspas, o homem a ser homem, sabe? Tipo, tem um livro que virou curso chamado Homem ao Máximo. Mano, esse livro tem 40 anos. Não, pesquisa aí depois. Cara, procura o Homem ao Máximo e acho que Mulher Plena. Um negócio assim, a versão feminina do Olha Homem a ao palavra, Máximo. né? Mulher plena, assim, porque é uma coisa muito positiva que é associada, que de fato todo mundo deveria ser pleno, não só as mulheres. Isso. Mas é quase mas que. O homem é o máximo. Mas assim, tipo assim. Homem é o máximo. Mano, esse livro, Homem ao Máximo, ele foi escrito em 1985 e é dado um curso hoje
baseado nele. Aí você fala, cara, desculpa, o mundo de 40 anos atrás era outro, cara. Pelo amor de Deus, não tem a menor condição. Não tem a menor condição. Exatamente, tá piorando, então a gente tem que voltar lá. Isso, mas o argumento é esse, é resgatar os valores tradicionais. Aí vai desembocar lá na igreja, como o Hernani falou. Aí chega na igreja na esperança de resolver uma série de coisas que, só psicólogo, psiquiatra, remédio vai resolver. Porque... Aí eu vou, acho que trazer um ponto aí no quarto episódio, a responsabilização dos pais perante o que aconteceu. Para mim, o quarto episódio, o que me marcou é o pai meio que assim, não é nossa culpa, não é, tá. E a mãe falando assim, nós precisamos nos responsabilizar por isso, pela nossa omissão. E ele sofre tanto com a ligação do filho falando, eu vou me declarar culpado. A cena é maravilhosa. E a mãe, apesar de estar assim destroçada, que Deus me livre de passar por uma coisa dessa, que eu acho que é assim, cara, meu filho, mas ela fala assim, pelo menos agora ele assumiu o que ele fez. E pra gente também é bom acabar com isso. E é tipo assim, ele tem que pagar pelo que ele fez, assim, todo mundo no fim tem que ser responsabilizado. E hoje, quando a gente olha pela estrutura educacional, né, que a gente começa a falar da escola, do governo, a gente também tem que falar dos pais disso, né, de um lugar que a gente tem visto em que os pais às vezes se furtam dessa responsabilidade, né? Inclusive, tem isso lá só acho para complementar isso que você falou, Odé. Tem esse negócio dos pais se furtam, é isso? Tem um lance na fala do filme que ele fala assim, tinha que ser você, não eu não queria ter visto aquele vídeo. Eu acho interessante, ele fala para a esposa, né? O pai fala para a mãe, né? Não, eu não queria ter entrado naquela sala, tinha que ser você, não sei porque ele me escolheu. Volta aí, daí, desculpa. E aí tem um pouco disso. Aí quando você vê hoje que a gente volta, né, de pais que incentivam os filhos a fazerem bullying, que é o que a gente tem visto hoje. Então você imagina o ambiente complexo da escola, porque a escola é um recorte da sociedade. Vão ter pais que vão incentivar os filhos a serem legais, a serem inclusivos com outras crianças, mas vão ter pais que vão falar, o meu filho é santo, é incrível, ninguém pode falar um não para ele, então se ele escuta um não, vai acontecer. Eu estava falando com o Nana, que a gente estava vendo agora uma matéria de uma influencer, sabe o que aconteceu? Que ela foi na rede social, no TikTok, falar, meu filho xingou a professora de feia, mas ela é feia mesmo, e não sei o quê. Como se isso... Então, você imagina, né, também, o que esperar de uma criança dessa família, entendeu? Então, são várias coisas que aí você fecha um pouco. Por isso que eu acho que essa série traz a complexidade que é você lidar com essas questões de bullying e cyberbullying, né? Porque a gente tende a culpabilizar, vamos dizer, um lado só. E você tem uma gama de coisas que estão acontecendo, e é por isso que precisa ser algo muito conjunto e que não é algo que é da noite para o dia, né? Então, é como que você cria um mecanismo ali, né, de um coleguinha que está sofrendo que o outro vai lá e não é conivente, só que esse também vai sofrer bullying. Então, é um nível de coisas que é uma supervisão que o professor, além de preparar a aula, ele também tem que estar preparado, né? Ele tem que olhar o que as crianças estão fazendo, se estão não sei o que, tem que... E a escola não se furtar de ter... É tanta coisa, mas para mim o que me chamou a atenção é isso, né? A mãe falar, é meu filho, mas ele tem que ser responsabilizado por isso. Me dói, mas eu fico pensando, cara, para pai e para mãe falar isso, assim, ele tá lá na cadeia, entendeu? Não é que ele tá... a gente deu tudo para ele, que é a cena do pai final, né, que ele sente, fala assim, eu deveria ter feito mais por você. Aí ele cai em si, que ele também é responsável, né, pelo abandono que teve digital, né, de não olhar aquilo. E acho que hoje tem, infelizmente ou felizmente, a sociedade que a gente vive, né, não dá pra gente ficar falando assim, não vou procurar saber sobre isso, eu não vou fazer... É uma negligência, né? É a mesma coisa de você, sabe assim, guardar as devidas proporções e todo o recorte que tem, é você poder dar comida pro seu filho e você não dá, né? Tipo, você fazer... Então, novamente, guardadas todas as devidas proporções dessa comparação. Importante, né? Para não surgir comentários. Esse episódio 4, ele tem, para mim, isso que chamou a atenção da responsabilização dos pais, me chama muita atenção também pelo aquele assunto que a gente está falando, né, de poderia ser qualquer um de nós. E uma das coisas que mais me traz isso é que
eles ficam discutindo assim, nós somos bons pais, olha só, tal. E de fato, eles são bons pais, eles não são maus pais, o Hernani até trouxe isso. Mas o lance que é a responsabilização é assim, nós fomos bons pais, nós fizemos bastante coisa, mas nós não fizemos o suficiente. E esse acho que é o ponto da responsabilização. A gente precisava fazer mais, né? E eu acho que essa cena destruidora, né, do final, que eu acho que é a cena que deixa a gente sem dormir, né? Que é a cena do pai pegando o ursinho, dando um beijo nele, que para mim isso mostra o quanto a série traz a paternidade para dentro desse mundo, né? E nos responsabiliza, né? Se você não se sente responsabilizado pelo teu filho ali, é a coroação, né, dessa série, tipo, dizendo assim, a adolescência precisa dos pais ali, precisa dos pais serem pais, não serem brothers, não serem carrascos, precisa que os pais sejam pais, né? O pai dá um beijo no ursinho, põe lá e fala, eu deveria ter feito mais. Isso é muito bravo, é muito forte, principalmente porque você já tinha visto no episódio 2, um dos caras que é principal na série, assim, a série encerra para ele falando assim, eu preciso resolver um problema. Vai para a delegacia com o Brian, que é o investigador, né? Vai para a delegacia com o Brian, que eu preciso resolver um negócio. Eu preciso alinhar minha prioridade. E ele vai atrás do filho dele, falando, hoje nós vamos almoçar juntos. Acaba ali, ele não aparece mais na série. Tipo assim, ele concluiu, ele viu o que aconteceu, ele viu que a desgraça que era a escola, e viu que aquilo ali ele precisava olhar para o filho dele, que senão ele ia perder o filho dele também, nessa adolescência, esse labirinto que é a adolescência. E aí, quando a gente chega no final, a gente vê essa coroação aí da ideia da responsabilização de que assim, não adianta, vocês acham que estão fazendo o suficiente. Se você acha que você está fazendo o suficiente, não acha que você está fazendo o suficiente. Faça mais, entendeu? Faça mais. Naquele contexto, quando ele entra no quarto e aí ele olha, e aí a câmera passa, né, e mostra lá a mesa gamer, que lá e tal. Porque a nossa ideia, tipo, também tinha que fazer mais no nosso contexto de consumo. Fazer mais tem que dar o melhor para ele. O melhor, né? O menino tinha o tênis motherfucker lá, você não jogou o tênis fora porque ele era caro, porque ele tinha um tênis caro, ele tinha tal. Fazer mais, às vezes, é fazer menos, né? Fazer mais é dizer não. Fazer mais não é dar mais. Trabalhar mais. Tem que trabalhar mais porque ele tem que estudar fora do Brasil, porque não tem que trabalhar mais porque ele tem que ter a roupa da sei lá que marca, porque o Neymar usa. Ele tem que... Não, às vezes fazer mais é estar presente e falar não, e negar, e controlar. Você usa do Neymar para seus filhos. Então, nem deixa ele ver o Neymar, que é melhor. O Fábio falou isso que você falou no final de uma forma bem resumida, ele disse assim, gaste mais tempo com seu filho e gaste menos dinheiro com ele. Então eu acho que isso é o lance, né? Tipo, às vezes a gente associa tudo a grana, a investimento, né? Como se nosso filho fosse uma ação da Bolsa de Valores que a gente está colocando lá para depois pegar de volta alguma coisa. E, na real, a gente está falando sobre seres humaninhos, né, que precisam de informação. Nós passamos por esse oceano, esse Vale da Sombra da Morte, que é... Eu nem sei como, viu? A minha vida é um milagre, porque, porra... E a gente está diante de um outro Vale da Sombra da Morte que vem por aí pra gente. Abismo chama abismo. E eu acho que é isso, cara. A gente não pode se conformar, assim, achar que a gente está fazendo o suficiente, né? E essa cena final, para mim, ficou isso. Tipo assim, cara, eu preciso saber que eu preciso fazer mais. E ter essa consciência de responsabilização, sabe? A gente precisa, nós estamos aqui, nós fomos chamados para isso, né? Nos foi dada essa responsabilidade, né? Cuidado. Eu vi uma entrevista com uma psicóloga na televisão aqui, e ela disse uma frase que me pegou muito forte. Ela falou assim, o pior lugar para você deixar seus filhos desassistidos, né? sem a sua presença, o pior lugar é a internet. Aí a gente pensa assim, a internet não é boa nem ruim nela mesma, né? Mas o que se faz a partir dela. Mas resgatando a reportagem que eu vi sobre como esse movimento aí dos Red Pill e tal, está crescendo entre os meninos de 13 a 15 anos, por que essa faixa etária é tão vulnerável? Porque é a faixa etária que eles começam a ter alguma autonomia de fazer coisas sozinhos. É a faixa etária que você dá um computador e deixa ele deixar o computador no quarto. É a faixa etária que ele já tem celular e sai com os amigos. E aí, beleza, o pai e a mãe
talvez vá levar, vá buscar, ou combina, né? O pai de um leva, o pai de outro traz, mas eles já começam a ter essa autonomia. É uma fase da vida que a gente, os pais, começam a pensar assim, não, ele precisa da privacidade dele mesmo, porque sabe o que é a adolescência, tipo de coisa que ela gera, né? E aí, esse episódio mostra de uma forma muito, muito potente essa coisa de dar as coisas, como vocês falaram, não é assim, isso não significa ser bons pais, isso não significa estar presente. Muitas vezes, inclusive, significa uma substituição da presença. O pai fala isso, né? Eu trabalhava de 6 às 10, o que eu podia fazer? Tinha que dar o computador. Já que eu não podia estar, eu precisava compensar essa ausência materialmente. Então eu dou o computador, eu deixo ele usar o tanto que ele quiser, eu dou um dinheiro para ele sair com os amigos dele, nem pergunto onde eles vão, deixa eles fazerem. Aqui nos Estados Unidos eles falam assim, boys will be boys. Deixa os meninos serem meninos, assim, né? Eles vão fazer as coisas que eles vão fazer mesmo e tal. E aí os meninos vão ser meninos brigando, os meninos vão ser meninos se ofendendo, eles vão ser meninos mentindo, né? Começa essa fase da mentira, gente, aí o negócio fica problemático, porque a criança ainda não tem a maldade da mentira. Às vezes ela mente porque ela não quer ficar de castigo, ela, sabe, é um mecanismo de defesa muito imediato. Agora, quando começa a mentir intencionalmente, já fazendo planos aqui e ali, aí a coisa fica muito problemática. E pegando aí mais um gancho no episódio, falando sobre fragilidade familiar, assim, né? É importante responsabilizar as famílias, e isso fica muito claro ali, mas também tem a coisa que a Andrea falou sobre o despreparo. É muito grande o despreparo das famílias em lidar com esse momento da vida dos adolescentes. Esse momento que eu digo é esse momento hoje. Hoje eu penso que é mais difícil ser pai de adolescente hoje do que foi para o meu pai ser meu pai, porque o meu pai militar, ele falava, ele dava uma ordem em casa e ai de mim se eu não obedecesse. Hoje, como a nossa geração quer ser amigo dos filhos, as coisas estão um pouco mais, assim, líquidas nesse sentido, assim, maleáveis, né? E ali a série mostra isso, assim, o fato de que, eu levava ele onde ele queria, eu queria agradar ele, eu queria fazer essas coisas, eu dei o computador, eu fiz essas coisas todas. E, enfim, é uma coisa multidisciplinar, né? A série mostra a escola, mostra a polícia, mostra a família, mostra todas as esferas da vida do menino, como todas elas têm, eu não gosto de usar a palavra culpa, né? Mas todas elas têm uma participação naquilo que ele se torna, né? No homem violento que ele se torna. A série não mostra isso, e a gente também não precisa saber, porque fica até meio evidente o fato de que ele vai passar o resto da vida na cadeia, ou se não o resto da vida, pelo menos longos anos na cadeia. Mas ela mostra pra gente uma coisa muito assustadora, que é o fato de que aos 13 anos a vida desse menino já tá destruído. Não vamos falar da vida da menina que foi assassinada? Claro, é óbvio, isso é o óbvio que está posto. Mas eu estou falando que o menino, aos 13 anos, por uma série de fatores, a vida dele está arruinada. Foi só uma vida que se perdeu, né? Sim. E aí esse quarto episódio também é isso, né? Ele acabou a vida para ele, acabou a vida pro pai, pra mãe, a irmã já tá toda desgraçada da cabeça lá na escola também, o pessoal já tá pesando na dela. É uma rede, né? Permeia todas as relações, acabam sendo impactadas pela... Eles chegam a falar assim, vamos mudar, vamos lá para não sei aonde, vamos para Liverpool. Aí pode fugir. A gente vai chegar no lugar, vai ser tudo bem, depois vai piorar. E ainda tem uma cena que é muito desgraçada também, que ele tá na loja para comprar tinta, e aí o atendente, que é um Zezinho, magrelinha, ela fala, olha, você, né? Não, a gente tá com você, viu? Se precisar, vocês deviam contratar advogado, vocês conseguiam fazer uma vaquinha. Começa, né, esse círculo de churume vai criando essa roda da desgraça. E aí nessa cena, Hernani, desculpa te interromper, mas nessa cena fica claro que aquele cara é um incel também, porque ele diz assim, muitos de nós estamos dispostos a apoiar vocês. Uhum. E aí começa forte isso. E tem é óbvio que é mentira, que não foi ele, porque tem o osso, que não tem aquelas teorias malucas de internet, Isso. Terraplanista. Fica claro que ele é um cara desses, que foi cooptado por esse tipo de pensamento, e ele fica até meio admirado de ver o pai do cara ali, né? Não, a gente, o que você precisa? Nós vamos resolver aí e tal. A vida pra eles já zoou
Ele Já fala, era. né, que a esposa fala, você não quer que eu converse com não sei quem, por causa de você ter trabalho, tipo assim, o cara já tá zoado no trabalho, já tá zoado. Ele não pode, a van, não tem dinheiro pra consertar a van, por isso que ele também já tá desgraçado da cabeça, enfim, a vida de todo mundo ali acaba sendo. E aí também tem a cena no carro, né, que o menino fala que vai confessar, que aí, depois ele diz, né, fala, eu não queria acreditar, mas quando ele falou, aí é como se tivesse, né, já passou um ano, né? Acho que é 13 meses, já passou muito 13 tempo. meses, Ele tá vivendo com aquilo ali, quando o menino fala, ele consegue começar também a processar essa realidade Tem um silêncio desgraçado ali, né? maldita. É o silêncio arrebatador, que eu acho que é quando a série entrega, assim, tá vendo? Vocês estão também junto com os pais achando que podia acontecer uma reviravolta, um plot twist. Eu não acreditava, não. Cada um eu acreditava, ainda falava, na segunda temporada vai acontecer uma coisa então, a série constrói isso na gente. Tipo assim, ela deixa a gente assim, não, vai ter alguma coisa tal, mas na verdade ela faz para mostrar pra gente que assim, tá vendo? A gente sempre pensa que daquele lugar não sai nada. E sai coisas que a gente nem imagina, porque a gente não tem noção do que é isso, do tamanho do buraco que é aquilo ali. A gente acha que está sob controle, que está fazendo tudo que pode e não tem noção nenhuma. E é o lance. Quando entrega o que é óbvio para todo mundo, que sempre foi óbvio, a gente fica assim, extasiado como se fosse uma surpresa, né? O menino fala assim, pai, eu vou mudar meu discurso, meu depoimento. E aí, tipo assim, fica aquele silêncio, tipo assim, falo para ele assim, não muda, ou é melhor que você assuma mesmo, porque agora de fato eu tô entendendo que deu ruim, entendeu? Sobre a série como um todo e tal, e aí me veio à mente essa cena específica que é do segundo episódio, que é a escola, né? Uhum. Que o policial corre atrás do menino, pega o menino lá na cerca e o menino fala, a faca é minha. E a primeira coisa que eu pensei ali, olhando aquela cena como pai, foi assim, por que esse menino tinha uma faca? Aonde esse menino arrumou uma faca? Sabe, assim? Porque, tudo bem, são alguns anos de diferença, mas meu menino tem 11. Se ele chega em casa e fala assim, papai, você me dá uma faca? Eu falo, você tá louco? Claro que não. Da onde saiu aquela faca? A gente estava falando sobre o contexto escola, sobre o contexto pressão social da escola. A escola é o lugar onde os meninos e meninas geralmente vão experimentar pela primeira vez algum tipo de droga, bebida, as relações de sexualidade mais afloradas vão acontecer nesse período e nesse lugar, geralmente. A escola é esse lugar em que acontece tudo isso longe da vista dos pais. Da onde saiu essa faca? Veio da escola? Ou o pai daquele menino, mãe, ele roubou uma faca? Alguém... Então tem muita coisa que acontece fora da como é que fala? Tipo, de quando os pais estão monitorando e a gente não tem como mapear tudo. É um negócio assim, a gente acabou a série aqui em casa, minha esposa falou a seguinte frase, a gente faz o que a gente consegue e o resto a gente entrega pra graça de Deus. Vai na fé. Tinha um amigo meu na escola que tinha um soco inglês. Pra que uma criança tem um soco inglês? Porra, então, da onde saiu, né? Como se vende? Onde compra? Não tinha Mercado Livre. Ele comprou onde aquela porra? Então, quem que deu isso pra ele? Ele tinha um soco inglês. Muito bem. Edu, pra gente finalizar, fala do seu e-book que você lançou, você já falou, mas a gente vai linkar aqui o livro, mas só faz aí o seu merchan. Se você quiser falar também das suas redes, fica à vontade. Beleza. Primeiro, mais uma vez, obrigado, gente, pelo convite. Foi um prazerzaço participar desse papo com vocês. Eu fiz esse livro muito impactado, não só pela série, mas pelas discussões que ela gerou. E pensei assim, bom, para bem ou para mal, é o que eu fiz nos últimos 12 anos da minha vida, foi lidar com adolescente, como pastor. E eu decidi escrever algumas coisas, eu não criei nada ali, até porque fiz um trabalho de pesquisa e lógico, né, escrevi várias coisas, mas eu tô querendo dizer assim, não tem nenhuma novidade ali. Isso é um anti-marketing que eu tô fazendo, né? Mas querendo dizer assim, é importante pensar e o que eu quis fazer foi juntar vários conteúdos importantes num lugar só. Então, no meu e-book eu falo sobre o cyberbullying especificamente, eu falo sobre a existência de predadores online, eu não gosto da expressão, mas é a expressão que se usa mesmo, de pessoas que enganam adolescentes na internet para fazer diversas coisas ruins, né? E a gente pensa que isso não existe, mas existe muito e acontece muito. Eu uso esse e-book também para falar sobre a questão do vício nas redes sociais. A verdade é que a gente vive no meio de uma geração de pessoas viciadas em rede social. E também trato no e-book sobre
a exposição cada vez mais precoce a conteúdos inadequados. E aí não falo só sobre pornografia, mas sobre esse tipo de conteúdo aí, red pill, violento, conteúdo de diversas naturezas, e o último é o vício. Eu quis deixar esse book gratuito mesmo, o meu objetivo é gerar boas discussões a partir dele, quero que as pessoas leiam e conversem em casa, conversem na igreja, conversem na escola, num podcast como a gente está fazendo, assim, tendo essa oportunidade. O meu objetivo era esse, e por isso que eu faço questão que as pessoas espalhem mesmo, assim. Se puder baixar direto do link é melhor para eu saber quantas pessoas, mas se já passou para alguém, pode passar à vontade também. Eu não estou querendo ganhar nada com isso, a não ser essa ideia de gerar boas discussões. Eu acho que a gente precisa de espaços para conversar sobre a adolescência com franqueza. A igreja pode ser um bom espaço para isso, a escola pode ser um bom espaço para isso, as famílias podem ser um ótimo espaço para isso, mas se a gente consegue gerar mais espaços, inclusive virtualmente, acho que a gente só tem a ganhar. E por isso eu quis fazer esse esforço aí. E agradeço muito a vocês pela oportunidade também de divulgar. Isso está no meu Instagram, @edufetterman, acho que é a única rede social que eu uso direito mesmo. Eu até tenho conta no TikTok, mas eu não sei usar o TikTok e sinceramente não estou muito disposto a aprender. E o YouTube eu não tenho muita paciência, a verdade é essa. Então eu boto tudo lá no meu Instagram, é só acessar lá, tem o link lá, só baixar. Eu estou preparando um segundo e-book para botar lá em breve também, voltado mais para a galera que trabalha em igreja. E a ideia é essa, ir botando coisas lá e que isso gere boas discussões. Show. Já fica o convite, quando você lançar o outro e-book, você volta e a gente faz outro papo. Foi muito bom, muito obrigado. Muito obrigado pela sua disponibilidade, foi muito bom. Andréia. Valeu, gente. Gente, muito obrigada. Edu, muito obrigada, muito bom ter você com a gente. E sempre muito bom, né, meus amigos? Óbvio que o tema é pesado, né? Não é um tema legal, mas como o Edu disse, acho que ele é de extrema importância. Estamos todos aprendendo juntos, como sociedade, né? Como adultos, como pais, filhos, professores, enfim. Então, quanto mais pessoas falando, melhor. Rodrigo. Valeu, Du. Obrigado por você ter tão prontamente aceitado o convite. É sempre um privilégio trocar ideia com você, acompanhar lá e aprender contigo também é muito bom. Valeu muito, obrigado. Obrigado por essa conversa preciosa que a gente teve aqui. E que Deus nos ajude aí nessa tarefa aí. Socorro, Deus! Socorro, Deus! Verdade é que eu não sou tão forte como eu pensava. Muito bom. Muito obrigado a você que nos ouviu por esse programa aí. Fazia tempo que um programa ficava tão longo, mas foi muito bom. Espero que tenha sido muito legal, que você tenha gostado tanto quanto nós. E a gente volta mês que vem, todo dia 10, um episódio novo. Nos siga na rede social, mas não fique viciado. A gente posta muito pouco, que é para você não se viciar. Mas segue a gente lá, @canaltelescópio, e siga também a Crentaços, @Crentaços. A gente se vê mês que vem, telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau.